O que passava pela cabeça do técnico Tite no momento da convocação dos 23 homens que vão em busca do Hexa na Copa da Rússia? O treinador contou de forma objetiva, sem enrolação, porque eles. Neste vídeo, ele explica as razões que o levaram a escolher os jogadores que jogarão a Copa do Mundo deste ano, na Rússia. Existem 26 mil brasileiros que jogam futebol profissionalmente. Só 23 são eleitos para uma Copa do Mundo. Isso significa que cada um desses homens deixou para trás mais de 1.100 concorrentes, numa disputa quase 5 vezes mais acirrada que o vestibular mais concorrido do país. Ninguém vence um processo desses por acaso. Mesmo assim, repare que nada é tão óbvio. O próprio Tite sabe que numa lista de convocados para a Copa, não dá para ter unanimidade. Vai terminar aqui, eu vou sair dali e vocês vão colocar todo mundo no cantinho assim, ó. Pô, a convocação foi boa, mas poderia ter convocado esse. Vai sim. Não, mas esse daqui eu podia ter lembrado, ó. Vai sim. Vamos falar a verdade, vai. Nós então desafiamos o treinador da seleção em uma tarefa diferente. Resumir em uma característica. Uma só. A razão da convocação de cada jogador. A gente pediu precisão, o que na verdade fez a diferença. Após 19 partidas oficiais, 1.824 minutos de jogos e incontáveis horas de treinos e observações. Tite topou e foi bastante franco. Precisa ser inteligente. Burrão não joga ali. Cabeçudo não joga. Vai jogar na banda, puxar velocidade. Ali não joga, ali tem que pensar. Então, vamos te contar a partir de hoje por que eles. Um gol no futebol tem quase 2,5 metros de altura por mais de 7 de comprimento. Um cara baixinho como eu, de 1,75 m, dificilmente iria criar dificuldade para um atacante. Por isso, estudos mostram que os goleiros são geralmente os mais altos das equipes. Nas ligas europeias, onde estão os principais craques do planeta, a média de altura é superior a 1,89 m. E o Alisson, que joga na Roma da Itália, vê essa turma de cima para baixo, mede 1,93 m. E mais, ele não é daqueles gigantes lentos, que demoram para se movimentar. Alisson chamou a atenção de Tite porque tem uma incrível capacidade de mobilizar a musculatura para saltar rápido e fazer defesas. Envergadura, braço comprido, impulsão, força, e que tu vai buscar aquela bola e dizer assim, puta, o cara não vai, ele busca a diferente. Associa-se à coordenação, associa-se à amplitude do movimento e do salto, a força que ele pode, quer dizer, fisicamente potencializa ele a isso. O melhor jeito de traduzir é olhar para o relógio. Sob o comando de Tite, Alisson toma um gol a cada 455 minutos. São necessários 5 jogos para vê-lo buscar uma bola nas redes. Já na hora de escolher Marcelo para a lateral esquerda, Tite nem ligou para a altura. Afinal, ele tem só 1,74 m. Na linha, tamanho não é medida de talento. Pelos dribles, passes e jogadas decisivas, Marcelo pode ser considerado um gigante. Tite enxerga nele características de um meia habilidoso, tecnicamente refinado, que desfila seu talento na faixa lateral do campo. Técnica e habilidade. Ele tem técnica e habilidade. A técnica do passe, do domínio, do controle e a habilidade para desvencilhar do 1 contra 1. Ele tem essas percepções que já tá gravada. Assim, o treinador consegue algo raro. Estudos mostram que os laterais precisam manter o pé no acelerador. Eles ficam mais tempo do que os jogadores de outras posições em piques intensos, acima dos 23 km por hora. Se uma seleção tem um jogador capaz de suportar tanta velocidade sem perder a técnica, isso se transforma em vantagem competitiva. Algo que também existia com outro craque baixinho, Daniel Alves, dono da lateral direita. Na seleção desde 2006, era um intocável de Tite. Atuou em 75% do tempo em que o treinador esteve à beira do campo. A lesão no ligamento do joelho
fez o técnico tomar a decisão mais difícil desde que assumiu o cargo: não anunciar o nome dele entre os convocados. Danilo e Fagner ficaram com a missão de tentar repetir duas ações essenciais que Daniel faz muito bem. No ataque, além de ir à linha de fundo e cruzar com precisão, é preciso ter agilidade para mudar de direção e construir jogadas como um meio-campista, com passes e finalizações. Olha a bomba! O Fagner. Na defesa, saber a hora certa de dar o bote e desarmar o oponente. Danilo e Fagner têm perfis físicos bem diferentes e, segundo Tite, podem alcançar o objetivo com recursos distintos. Fagner é velocidade com transições e muita triangulação. Rápido, elétrico, móvel. Danilo tem muita força, tem muita chegada na frente, imposição física. Taticamente, um jogador que desenvolveu muito, cresceu muito com o Guardiola. E hoje ele explica as razões por trás da escolha dos atletas que cuidam do sistema defensivo. Os zagueiros, por exemplo, atuam na mesma faixa do campo, mas carimbaram o passaporte para a Rússia por virtudes bem diferentes. Brasil versus Argentina. Messi em campo. Um craque desse quilate dá trabalho. Então, é importante deixar claro que ninguém vai estender um tapete vermelho para vê-lo desfilar. Miranda faz isso. Mostra com um contato físico um cartão de visitas ao craque do outro time. E por ações assim, aparentemente sem importância, ele conquistou a vaga na Copa. O cara vai se olhar duas vezes antes de dizer, pô, não vou dominar aqui com facilidade, daqui a pouco ele vai subir, vai atropelar e vai jogar longe. Ele é sério, ele é concentrado, a tomada de decisão dele, para quem é defensor, tomada de decisões corretas, elas são fundamentais, margem de erro muito pouca, mínima. Há uma razão para isso que vai além das aparências. Jogo duro assusta porque os profissionais sabem o quão perigoso é o esporte que praticam. O índice de lesões no futebol é dos mais altos entre modalidades coletivas. Estudos mostram que nas ligas europeias, os atletas chegam a perder 28 dias de temporada competitiva no estaleiro, se recuperando. E aqui entra o ponto-chave. Quase 90% das lesões ocorrem no contato entre atletas. Se a seleção tem um zagueiro capaz de fazer esse contato sem chamar a atenção dos árbitros, ele ajuda demais, porque deixa os adversários, no mínimo, ressabiados. Será que vale o risco de trombar com o Miranda? O curioso é que Marquinhos, o outro zagueiro que Tite adora, está na lista da Copa por uma razão oposta. Ele mal toca nos rivais, porque consegue agir antes deles. Uma capacidade que adquiriu para driblar limitações físicas. Marquinhos tem 1,83 m. É grande se comparado ao padrão do homem brasileiro, mas pequeno na elite do futebol. O time da Sérvia, por exemplo, rival do Brasil na primeira fase da Copa, tem média de altura de 1,87 m. Como fazer para ganhar uma disputa pelo alto? Ou para não ser jogado longe, num duelo corpo a corpo? O segredo dele é a antecipação. Repare aqui, Marquinhos percebe rapidamente detalhes dos corpos dos rivais, que indicam quais movimentos eles vão seguir. A partir daí, escolhe a jogada mais indicada para surpreendê-los. E como geralmente é menor e mais leve do que o oponente, tem mais mobilidade para pegá-lo desprevenido. Tudo isso em milésimos de segundo. A manifestação mais clara disso está nas faltas, ou melhor, na ausência delas. A média de Marquinhos na seleção é de apenas 0,3 infrações por partida, ou uma a cada 3 jogos, e ele nunca levou cartões pelo Brasil. O tempo de bola dele era sempre adiantado em relação ao adversário. Se eu não tenho uma virtude, eu tenho que encontrar uma forma alternativa de levar vantagem. Às vezes, falta um pouquinho ser ruim no aspecto competitivo. Já o outro eleito de Tite para a posição, Thiago Silva, chegou lá exatamente por não parecer um jogador da posição. Ele, tecnicamente, ele é refinadíssimo. Ele tem uma percepção técnica, ele tem todos os fundamentos para jogar como meio-campista. Vamos então mudar o cenário e o esporte
Para explicar melhor, Tite gosta de dizer que Thiago Silva joga futebol como o Roger Federer joga tênis, com elegância e eficiência. E aí vale ressaltar, além de tecnicamente impecável, o tenista suíço, mais premiado de todos os tempos, é também um dos que menos se deslocam em quadra a cada ponto disputado. Ele sabe se posicionar e comandar as ações. Algo que Thiago Silva também consegue nos gramados. No tênis ou no futebol, quem encontra o lugar certo tem mais chances de executar a melhor jogada. O Silva é o nome dele. E mais, essa mistura de qualidades tão diferentes já rendeu uma façanha histórica. Em 2017, ancorado principalmente em Miranda, Marquinhos e Thiago Silva, o Brasil levou 4 gols em 11 jogos, a menor média de gols sofridos em um ano em toda a história da seleção. Quem nos ajudou demais nessa tarefa foi Casimiro, um volante que atua numa posição estratégica, logo à frente da linha de zagueiros, comandando o resto da equipe nas ações defensivas. O movimento da bola, ele vai determinar o movimento do Casimiro. Então ela vai pender para o lado esquerdo, ele vai estar controlando a bola não entrar o passe aqui. Ele tem uma capacidade de percepção em relação a isso impressionante. Na concepção do Tite, é como se Casimiro não acompanhasse o jogo ali do campo, mas sim lá do alto, observando tudo com visão privilegiada e manipulando com facilidade a posição dos colegas no campo. Falta só uma semana para a estreia do Brasil na Copa e a gente te ajuda a chegar lá preparado, contando o que o Tite viu nos jogadores que criam as jogadas de ataque. O treinador foi mais uma vez surpreendente e falou até em superpoderes quando perguntamos por que eles. O volante Paulinho, por exemplo, está na seleção por conseguir se tornar invisível no campo em algumas situações. Reparem nesse lance, num duelo contra a Argentina. Ele faz um passe para Marcelo e segue para a grande área, sem que seus movimentos chamem a atenção. 7 adversários estão ao redor de Paulinho antes de a bola retornar aos pés dele. Nenhum foi capaz de notá-lo. Resultado? Gol do Brasil para delírio do Tite. A infiltração dele é a maior virtude do Paulinho. Ninguém consegue perceber e antecipar movimentos de infiltração igual ele. Ah, a bola procura, o cara não é. Ele é intuitivo, ele tem a capacidade de percepção dos espaços, dos movimentos. Esse homem invisível fica bem evidente quando olhamos para a lista dos goleadores da seleção. Paulinho, como elemento surpresa, é uma peça essencial do ataque. O volante já marcou 7 gols com o Tite, um a menos que o atacante Neymar e só 2 abaixo do artilheiro na gestão do treinador, Gabriel Jesus. Olha o gol! Olha o gol! Aliás, referindo-se ao camisa 9, o técnico deu outra explicação surpreendente. Além da eficiência na hora de balançar as redes, Gabriel Jesus conquistou vaga na Copa pelo que faz quando está de costas para o gol, trabalhando numa função conhecida como pivô, segurando a bola no ataque para municiar quem vem de trás. Força estática, força de sustentação. O cara bate nele, para ali onde ele está. Ele não empurra o cara para fora da área, ele sustenta aqui, pode bater. E ela entra no pivô e ele ganha o terreno e ganha. A força dele é impressionante. Seria como se Gabriel Jesus criasse raízes no campo, fortes e profundas, que o ajudam a manter o equilíbrio, mesmo com o contato dos rivais. A explicação para isso está nas pernas fortes e no movimento de agachar um pouco quando recebe a bola. Assim, ele abaixa o centro de gravidade do corpo e fica mais estável para resistir aos choques. Quem mais se beneficia de um colega com essa característica são jogadores velozes, que chegam rápido ao ataque para tabelar com o pivô. Um deles, William, tem uma capacidade tão marcante de acelerar, arrancar, que faz Tite sacudir a poeira da memória, voltar no tempo e relembrar craques do passado. Jairzinho tinha isso. Puf, um animal para explodir. Eles arrancam grama, porque a chuteira agarra e tamanho torque que tu tem, tu sai a milhão. Tu sai a milhão. Se medir
Pô, fiquei curioso pra caramba. Queria ver Jairzinho, queria ver Garrincha. Claro que são tempos diferentes, claro, a gente vai relativizar, contextualizar isso. Realmente não dá para comparar jogadores de épocas tão diferentes. Faltam dados precisos. Mas existe, sim, uma característica física comum que os aproxima. Essa marca registrada é a massa muscular, bem distribuída por quadril e membros inferiores. E aí a gente consegue um bom comparativo se mudarmos de esporte e pensarmos no atletismo. William tem um perfil físico muito parecido com os corredores de 100 metros, capazes de mobilizar toda essa musculatura em milésimos de segundo para executar o movimento. Quem também tem uma arrancada incrível é Felipe Coutinho. Mas não é isso que o Tite mais valoriza. Ou não só isso. Pense assim, nosso campo de visão é amplo, cobre um ângulo de 180 graus. Só que o treinador tem a sensação de que Coutinho enxerga bem mais. Ele tem visão tridimensional, visão 3D. Fica fácil entender por esse lance, do duelo amistoso contra a Alemanha. A jogada está toda acontecendo na esquerda do ataque. Coutinho tabelando com Paulinho. O passe vem na direção dele novamente. E mesmo sem virar o rosto, sem olhar para o lado, em momento algum, olha a saída encontrada. Como o Coutinho sabia que o William estava ali? Não sei, é talento. Eles conseguem conjugar uma capacidade criativa, inventiva, que eu não sei explicar, eu sei ver. A capacidade de criar, inventar e improvisar é também marca registrada do principal craque do elenco. Claro que fatores físicos ajudam o Neymar. Ele é leve para a altura que possui e ainda assim tem muita potência muscular. Uma combinação que dificulta a vida dos adversários que precisam alcançá-lo. Desvia, gira, muda de direção, volta. Ele é privilegiado nesse aspecto fisicamente de ser lépido, ágil, móvel. É um alquimista, um mágico. Por isso que ele é top 3. E por isso que ele vai chegar no melhor do mundo. Os segredos para esse desempenho marcante podem vir também de outra parte do corpo, poucas vezes lembrado. Neymar tem um cérebro privilegiado que coordena decisões e ações com extrema rapidez. Cientistas comprovaram isso, colocando o craque brasileiro num aparelho de ressonância magnética para ver o cérebro dele em ação quando executa um movimento. E depois compararam os resultados com os de outros jogadores, profissionais e amadores. Neymar precisa de uma pequena área do córtex motor para programar uma ação. Já os outros atletas usam bem mais. Isso significa que o cérebro dele é mais eficiente, gasta menos do que os outros para executar a mesma tarefa. Dá uma olhada nesse lance. Enquanto alguns atletas estariam apenas pensando em como driblar o rival que está à frente, Neymar já resolveu isso e usou o cérebro para mapear todo o ambiente, criando saídas e soluções para a jogada completa. A velocidade de tomada de decisão e execução que o Neymar tem. Ele associa uma série de valências cognitivas e físicas. Essa percepção sensorial aguçada do que está acontecendo no campo faz com que ele opte pelos caminhos mais inusitados e surpreendentes. Neymar faz as melhores escolhas e é delas que nascem as jogadas geniais. Seguro, Neymar, que eu quero ver. Jogadas que a gente espera ver a partir do próximo domingo, no duelo contra a Suíça. E é de quem? É dele, Neymar. Descobrimos por que os favoritos de Tite estão na Copa. E assim fica mais fácil de torcer por eles.